Maurício, queria já começar com isso. O Carlito agora estava comentando sobre possibilidade de Haddad governador. Sexta-feira o Rui Falcão estava aqui. O Rui Falcão, Maurício, falou com todas as letras que tem que convencer o Haddad a ser candidato a governador de qualquer jeito. Eu quero saber o que tu acha. Se o homem vem para ser governador ou se vai ter que se fazer uma outra composição para tentar o Palácio dos Bandeirantes. Olha, Yuri, eu primeiro anteriormente estava imaginando como é que ia ficar a candidatura do adversário, né? Quem ia disputar o governo do Estado pela direita? O Tarcísio ou um outro candidato? Nesse momento, a minha avaliação é que se fosse o Tarcísio, a melhor candidatura que a gente poderia ter seria mesmo a do ministro Fernando Haddad. Porque você faz o embate de projetos, né? Quem melhor em São Paulo que o próprio Fernando Haddad para fazer esse debate de projeto com a direita? Agora, na hipótese de você ter um candidato que não fosse o Tarcísio, ter um candidato de menor expressão, aí talvez para nós uma candidatura como a do Geraldo Alckmin, ou até do próprio ministro Márcio França, pudesse ser mais adequada. Mas a essa altura, eu acho que o quadro está se consolidando com a candidatura do Tarcísio à reeleição. E nesse quadro, acho que o melhor nome que nós temos é o do Fernando Haddad. O Fernando tem dito que não quer, não é isso? O tempo todo ele tem dito que não quer. E as pessoas mais próximas a ele juram de pé juntos que ele está falando a verdade. Por outro lado, ele está com uma exposição enorme na mídia, né? Movimento de quem não é um movimento de quem não é exatamente o movimento de quem não quer disputar uma eleição. Eu acho que ele, principalmente agora, né, nesse começo de ano que as pessoas estão abrindo o seu contra-cheque e estão vendo que veio um 14º salário, ou seja, você começa a materializar o resultado das políticas do governo Lula, eu acho que o Fernando, sem dúvida, pode ser o melhor candidato para nós aqui em São Paulo. O Geraldo Alckmin, esse sim, né? Me parece que ele consolida cada vez mais a candidatura à vice-presidência. Então, eu acho que as coisas vão tomando forma. A vinda da Simone é muito bem-vinda, eu acho, a Simone para São Paulo. Uma candidatura ao Senado cairia bem, é uma mulher combativa, é uma mulher que teve uma participação importante na política nacional e também no governo do presidente Lula, né? Acho que é um nome muito bom para disputa ao Senado. E o resto, a gente vai... E aí, resto sem nenhuma consideração menor, né? O restante dos nossos quadros vão se acertando, porque eu concordo aí com o nosso amigo Carlito, que acabou de falar, nós precisamos eleger uma bancada maior. Espero que não seja de 171, porque esse número é um número maroto, mas a gente precisa ter uma bancada mais sólida, né? Para que o governo tenha uma base de sustentação mais firme, sem abrir mão da governabilidade com as demais bancadas, mas ter um ponto de partida mais efetivo, que é uma bancada aí de uns 180 deputados e deputadas. Eu acho que sairia do aziago do número de 171. 171 não rola, né, deputado? Pois é, fica muito ruim, é uma piada pronta, né? É. Mas deputado, eu acho que por aí. Seguir perguntando ao senhor o seguinte: hoje saiu uma pesquisa nacional em que o Haddad está à frente do Tarcísio. Uma pesquisa nacional, ou seja, é a consolidação dessa ideia de que talvez o Haddad tenha uma chance com o Tarcísio. Qual é o principal problema do governo? São muitos, mas onde o senhor atacaria se pudesse aqui em São Paulo? Bom, eu acho, Azenha, que a gente precisa fazer muito rapidamente a nossa lição de casa. O que eu quero dizer com isso, com a nossa lição de casa? Eu falo com prefeitos aqui na Assembleia, né? Principalmente aqui na primeira secretaria, eu falo muito com prefeitos e prefeitas. Ora, se eu falo que converso muito com prefeitos e prefeitas do estado de São Paulo, obviamente não são os do PT, porque do PT são 4, correto? E não tem uma unanimidade os prefeitos dos diversos partidos, inclusive aqueles da base do governador Tarcísio, que reclamam do tratamento que recebe. A sensação que eu tenho é que o governador se elegeu sem prefeitos, correto? Ele foi eleito, não dependeu dessa base para ser eleito, e ele não dá muita importância. Aliás, eu acho que ele também não dá muita importância para deputados e deputadas, né? Agora, quando você considera
o nível de recursos, de investimentos que o governo federal faz em cada um dos 645 municípios paulistas, ele é muito grande. Eu tenho a sensação de que ele é muito superior aos investimentos do governo estadual. Se você somar só o BCP, se você somar o Bolsa Família, se você somar o Pé de Meia, agora o gás, só nesses programas, a massa de recursos que dinamiza a economia em cada um dos municípios paulistas é muito grande. Quando você considera o PAC, mais as obras decorrentes de emendas parlamentares, são todas elas vindas do orçamento federal, correto? Você tem um impacto em cada um dos municípios muito grande. O nosso governo, não tem conseguido comunicar isso. E isso é uma arma importante nessa disputa da opinião pública de São Paulo. Ou seja, a ação do governo federal em São Paulo, que às vezes não é muito vista, mas ela é sentida. E nós precisamos fazer a relação entre essas duas coisas. Agora, vamos falar do Tarcísio. O governo Tarcísio é um governo que não tem o que mostrar. Se você pegar hoje e der um Google aí e falar assim, ó, qual a principal obra do governo Tarcísio, não tem, correto? Ele vai se valer de obras que estão em conclusão, que foram licitadas lá atrás, com participação do governo federal, ou através do BNDES, ou através do PAC, ou através de outros mecanismos. Efetivamente, para mostrar, ele tem pouco. Ele tem muita atrapalhada. Você vê, por exemplo, agora ele está propondo o contrato do TIC, o trem intercidades, que vai até Campinas, até um pouco além, e está operando também a linha 7 da CPTM. Eles estão propondo um aditamento que, na prática, reconfigura, é um outro objeto, correto? Ou seja, eles fizeram uma licitação lá atrás mal feita, não tinham noção do que estavam fazendo. E nós já tivemos problemas no contrato da linha 6, da linha 8, da linha 9 do metrô, e agora esse problema no contrato da CPTM. Se você juntar isso, a questão dos recursos da renúncia fiscal do governo do Estado, se você juntar a indenização que ele está propondo para as concessionárias de rodovias sob a justificativa de que eles perderam recursos durante a pandemia, se você juntar essa massa de recursos e transformar isso em coisas mais palpáveis, ou seja, as renúncias mais as indenizações, são quantos hospitais? São quantos leitos de hospitais? São quantas escolas? Quanto isso impactaria, por exemplo, se você tivesse uma política de integração entre ônibus, metrô, barca, em toda a região metropolitana? O que isso significaria na vida das pessoas? Ou seja, o que a inação do governo Tarcísio deixa de ter significado na vida do paulista? Aí, se você soma isso bom, a gente pode falar das escolas cívico-militares, é uma piada, né? Uma piada, falar justamente disso, deputado. Você viu ontem, deputado, o senhor viu ontem o rapaz que foi lá, ele não era professor, né, em Caçapava, ele era um assessor do PM que estava falando, e ele escreveu descansar com cedilha na frente de uma classe cheia de meninos e meninas, feio aquilo. Não, expor é o ridículo, né? Porque é uma proposta ridícula. Você sabe, Azenha, que quando nós fomos votar isso aqui na Assembleia, obviamente eu e a bancada da qual eu faço parte votou ao contrário, eu apresentei um substitutivo, que era os batalhões da cidadania. A ideia era você contratar professores aposentados para trabalhar junto aos quartéis a ideia de cidadania e de respeito aos direitos humanos, né? Mas eu estava falando isso para falar do desmonte, a venda da Sabesp, a venda da EMAI, o desmonte das políticas de educação, de saúde, de serviço social, de assistência social no Estado. Enfim, o governo Tarcísio é um governo de pés de barros, é o governo da atrapalhada. Agora, quando você junta isso, o que pode vir do celular do Vorcaro, você tem uma coisa muito explosiva. Eu acho que nós temos muito campo para trabalhar, mas a gente precisa ter mais unidade, mais organização para poder fazer esse enfrentamento. Eu acho que, nesse sentido, a bancada de deputados estaduais e de deputados federais tem um grande papel a ser feito.
Deputado, quero fazer uma pergunta. Posso fazer fora aqui do âmbito de São Paulo sobre essa ideia, porque o senhor conhece a pessoa que eu vou fazer aqui. Filho do José Alencar é sondado para a candidatura ao governo de Minas, apoiada por Lula, o Josué Gomes, porque o PT está com dificuldade lá, né? O Rodrigo Pacheco aparentemente não quer se candidatar e Minas é essencial. O que o senhor acha dessa ideia? Eu acho uma boa ideia. O Josué tem tino, tem lastro, tem tradição. Hoje, por conta do que ele representa na direção da Fiesp, tem trânsito. E Minas, como você lembrou, Zen, é um estado fundamental para a disputa, correto? Nós precisamos estar lá, uma presença importante, e é um estado governado pelo atual governador, que, com todo respeito, né, de maneira nenhuma representa o que é o povo de Minas Gerais, e que tem uma estrela da extrema-direita em ascensão aí, que é o Nicolas, né? Nós precisamos botar um freio nisso aí. Precisamos fazer uma disputa de verdade pelo governo do estado de Minas Gerais. Acho que o Josué é uma boa sacada. Será que ele topa, Zenha? Pois é, tem que perguntar para ele. A gente vai checar, né? Vamos esperar para ver se o Josué, porque ganhou em Minas, né? Todas as vitórias do Lula e do PT nacionais foram com vitórias em Minas. É bom a gente lembrar isso sempre, né, deputado? É verdade. O senhor mencionou o celular do Vorcar. Então, perícia de CSI, isso aqui é do Globo, viu? Vai ajudar a acessar os dados do celular do dono do Master, cheio de contatos em Brasília. Então, como ele negou a entregar a senha do celular, o que eles fizeram? Acondicionaram o celular, não só do Vorcar, mas de outros que foram apreendidos, num recipiente metálico que bloqueia ondas eletromagnéticas e os sinais de Wi-Fi, para evitar o apagamento remoto dos arquivos. E aí eles estão usando dois programas, o Celebrite israelense e o Grey Key americano, para romper senhas e barreiras tanto dos iPhone quanto dos Androids. No caso do Vorcaro, era um iPhone 17, última geração, quer dizer, a extração de tempo pode levar mais tempo por causa disso. O WhatsApp do Vorcaro, ele tinha vários grupos, com um deles chamado Master Fictor, né? O Master faliu e o Fictor pediu falência, e ele tinha vários aí, ó. Tinha um grupo Reag, ele tinha um grupo Master, então, assim, os grupos do Vorcar vai ser muito interessante observar, não? O que tinha neles? Eu acho, a nossa expectativa é que essa seja uma versão contemporânea da caixinha de Pandora, né? Ou seja, que a abertura do sigilo aí desse celular liberte todos os demônios que estão escondidos aí. Eu estou com uma expectativa muito grande, porque, embora a rede de contatos colocada na manchete aí da chamada da matéria que você trouxe seja de contatos em Brasília, há muitos, com certeza, contatos em São Paulo, né? Eu queria, inclusive, para tratar, voltando aqui para São Paulo, deputado, a gente teve nesse mês de janeiro a divulgação dos dados sobre feminicídio em São Paulo, aumento de feminicídio sob gestão Tarcísio. E agora a gente tem o evento aí do Lula, que o Lula está fazendo pacto com os poderes em defesa de uma política nacional de enfrentamento ao feminicídio. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, um pouco do porquê que os feminicídios cresceram no estado de São Paulo. É falta de investimento? Como que é a gestão da Secretaria da Mulher? Por que os feminicídios explodiram na aba do Tarcísio? Bom, eu acho, Yuri, que você tem uma questão da sociedade brasileira, correto? Que precisa ser adequadamente tratada e que nós demoramos muito para trabalhar. Mesmo nos nossos governos, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente iniciou algumas políticas, mas eu acho que a gente podia ter avançado mais, né? As nossas prefeituras, por exemplo, as diversas gerações de prefeituras do PT em São Paulo,
eu acredito, que trabalharam muito mais adequadamente esse tema do que nós trabalhamos no governo federal até agora. Isso de um lado. De outro lado, eu acho que falta uma estrutura de combate ao feminicídio, mais do que isso, de apoio às mulheres, que é uma estrutura que existe, mas ela é muito, muito tímida. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Qual é o número de delegacias da mulher no estado de São Paulo? É um número que cresceu, estancou nesse momento, tem recebido muito poucos investimentos. Agora, mesmo nas delegacias que foram implantadas, a maioria dos delegados são delegados homens. A maioria dos trabalhadores, investigadores, escrivães, etc., são de população de homens. E essa é uma realidade que precisa ser alterada. Há muitas denúncias, historicamente, nessas delegacias, de mulheres que foram, enfim, não receberam o acolhimento que deveriam receber. Tá? Agora, basta uma delegacia da mulher? Não basta. Embora o número, eu não sei se você, que a gente já falou disso, mas se você olhar para a zona sul da capital de São Paulo, que é uma área de grandes números populacionais, mas também de grandes áreas, é uma área muito extensa. Se uma mulher sofrer qualquer tipo de ocorrência em Parelheiros, a delegacia da mulher mais próxima que ela pode recorrer fica em Santo Amaro. Ou seja, era imperativo que houvesse uma delegacia da mulher, pelo menos no Grajaú, para diminuir essas distâncias. Ora, o Instituto de Mulheres do Grajaú, mais o 22 de agosto da PUC, entraram com uma ação civil pública há 4 anos atrás, para que houvesse a obrigação do Estado de fazer esse investimento. E o Estado simplesmente não fez. Nem com a provocação da sociedade civil. Agora, qual é o número de casas-abrigos? Qual é o número de casas de passagem? É infinitamente menor do que a necessidade. Então, é preciso investir muito mais nisso. Agora, por que isso cai no colo do Tarcísio? Cai no colo do Tarcísio, primeiro, porque ele merece, certo? Ele é o representante de um pensamento que só não fez nada para diminuir, para modificar essa realidade, como fez para incentivar a violência, certo? E a violência contra as mulheres. Então, natural que isso tenha acontecido agora. Agora, eu acho que o governo federal precisa tomar umas atitudes mais sérias a respeito disso. Eu tenho ouvido muita gente falar, por exemplo, na questão do aumento da pena. Eu acho, e aí é uma opinião muito pessoal, eu não acho que o aumento da pena dê conta disso, além de desequilibrar o sistema penal brasileiro, né? Mas acho que nós precisamos trabalhar melhor, por exemplo, em consequências civis para os agressores de mulheres, sabe? Não sei exatamente o que, mas é uma coisa que a gente está começando a debater aqui com a classe, com os advogados que militam nessa área, para ver como é que a gente pode avançar no sentido de criar mais dificuldade para a vida dessas pessoas. Deputado, não, só vou mencionar que a gente trouxe a fala do presidente Lula agora há pouco, no lançamento do Pacto contra o Feminicídio, em que ele fez um anúncio nesse sentido. O governo federal participou de uma ação, aparentemente foi decidida pela Justiça Federal de Marília, em São Paulo, no interior de São Paulo. O governo federal foi parte de uma ação que obriga um abusador a pagar a pensão até os 21 anos para o filho. O presidente falou que não foi a primeira ação, mas foi a primeira grande vitória com a participação da AGU, né? Isso é importante, você não acha? Muito importante. É mais ou menos nessa direção, você lembrou bem. Eu não vi essa fala do presidente Lula, né? Estava me preparando aqui para nosso bate-papo, mas eu acho que é exatamente isso. Nós precisamos ter mais condição, aparato legal que permita responsabilizar, mexer no bolso desses agressores, porque parece que numa sociedade capitalista, ainda que da periferia do capitalismo, é uma linguagem que todo mundo entende, né? O bolso. É isso, deputado. Queria muito agradecer a sua participação aqui no 11h30 de hoje. Desculpa pelo atraso, mas acho que foi bacana a entrevista. Boa sorte aí no mandato, continuidade do ano. Não sei se você vem para a reeleição de deputado estadual? Pretendo, Yuri, pretendo.
Então, beleza. Então, boa sorte também nesse fim de mandato e na continuidade para a reeleição. Um abraço. Obrigado por estar conosco aqui, viu? Sou eu quem agradece. A você, Yuri, a você, a Zen, a todo mundo que nos acompanhou aqui. Espero poder estar aqui mais vezes. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.